Olá, meu nome é Vinícius Nijain Duarte, eu sou atualmente pesquisador no Laboratório de Plasmas de Princeton, nos Estados Unidos. Eu estou muitíssimo honrado em receber o prêmio José Leite Lopes, de tese de 2020 da Sociedade Brasileira de Física. O título da minha tese foi Dinâmica quase linear e não linear de automodos de Alfvén excitados por íons energéticos, e foi defendida no Instituto de Física da USP em junho de 2017. Bom, durante o trabalho de tese, eu tive a oportunidade de ser orientado por três grandes físicos com especialidades distintas e complementares. E isso contribuiu bastante para se estender o escopo inicial do trabalho de tese. E os orientadores foram o professor Ricardo Galvão, da USP, Nikolai Gorelenkov, de Princeton, e o professor Herb Burke, da Universidade do Texas, em Austin. O objeto central do trabalho de tese foi o desenvolvimento de um critério para predição do caráter não linear de ondas que são intrínsecas a plasmas magnetizados, as chamadas ondas de Alfvén. Essas ondas foram preditas em 1942, num artigo de uma coluna na Nature, pelo Hannes Alfvén, e isso, junto com toda a teoria magneto-hidrodinâmica, rendeu ao Alfvén o único prêmio Nobel em física de plasmas em 1970. Plasmas são gases ionizados que apresentam um comportamento coletivo bastante complexo por responderem a campos eletromagnéticos aplicados. E o objetivo primordial das pesquisas em física de plasma em laboratório tem em mente o desenvolvimento de um reator a fusão nuclear, que seria reproduzir na Terra as reações que alimentam as estrelas, num processo controlado, seguro, sem emissão de carbono ou de dejetos radioativos. E dentre esses dispositivos para se confinar plasma em laboratório, o que vem sendo historicamente mais usado é o chamado tokamak, que é um dispositivo de geometria toroidal. E no Brasil existem dois deles, um na USP, outro no INPE, muitos outros ao redor do mundo, inclusive está sendo construído no sul da França um experimento do design tokamak chamado ITER, que vai ser o experimento mais caro da história, vai custar cerca de 25 bilhões de dólares. No entanto, existem vários empecilhos para o funcionamento esperado de um tokamak, e a tese de doutorado justamente abordou um desses empecilhos, que tem a ver com o confinamento de partículas muito energéticas no plasma, que são ou as partículas alfa, que são produtos da reação de fusão, ou partículas resultantes de aquecimento auxiliar em plasma, como, por exemplo, por injeção de partículas neutras no plasma. E o grande problema é que, idealmente, nós gostaríamos que essas partículas energéticas tivessem um tempo suficiente dentro do plasma para que, através de colisões, transfiram uma grande parcela da sua energia para as partículas reagentes que vão participar das reações de fusão. Só que o que ocorre é que existe um mecanismo de troca de energia entre partículas e ondas chamado amortecimento de Landau, e acontece que essas partículas muitíssimo energéticas interagem via uma ressonância bastante forte com essas ondas de Alfvén que eu falei antes. Então, é imperativo que nós consigamos controlar essa reação ressonante se nós quisermos um plasma de fusão autossustentado em ignição. E uma observação bastante intrigante é de que em diferentes tokamaks, não só o caráter da onda de Alfvén é distinto, mas também a forma pela qual as partículas energéticas são perdidas também é diferente. Então, existem dois tipos mais comuns. Então, quando as ondas de Alfvén
apresentam uma frequência estacionária no tempo, normalmente as perdas de partículas energéticas se dão através de sobreposição de ressonâncias e aí uma difusão global dessas partículas. Um outro caso é quando a frequência dessas ondas varia muito rapidamente no tempo. Em inglês são chamados de chirping, em português seria chilreio ou assobio, e nesse caso as perdas de partículas energéticas são majoritariamente de caráter convectivo. Então, o que a tese fez foi foi generalizar uma teoria de instabilidades ressonantes, usando uma abordagem cinética, não linear, e, através disso, tentar entender esse tipo de observação. E o que nós verificamos foi, após algumas tentativas frustradas de tentar entender o problema, nós verificamos que a turbulência de fundo do plasma tem uma atuação determinante e ela é mediadora desses dois cenários de perdas de partículas energéticas e cenários não lineares de oscilação dessas ondas de Alfvén. E após esse entendimento teórico, foram propostas uma série de experimentos no maior tokamak dos Estados Unidos, chamado D3D, que fica em San Diego, na Califórnia, onde, usando uma geometria bastante atípica de plasma, eles conseguiram variar o nível de turbulência em uma ordem de magnitude. E o que foi verificado é que o plasma se comportava conforme a teoria indicou, que é em cenários com mais turbulência, isso suprime várias das interações não lineares ressonantes, e aí as ondas de Alfvén apresentam frequência estacionária, enquanto em cenários com bastante baixa turbulência, e nesses casos as oscilações do tipo chirping foram muito mais comuns. Bom, então eu agradeço a oportunidade de poder contar um pouco do trabalho de tese e agradeço novamente à Sociedade Brasileira de Física pelo prêmio José Leite Lopes de 2020. Muito obrigado.